convidar você a abrir sua Bíblia aí no capítulo 4. E hoje nós vamos nos focar do versículo 10 até o versículo 23, que é o último versículo de Filipenses. Filipenses capítulo 4, de 10 a 23. Antes de nós lermos o texto, eu quero agradecer a você que nos quase 2 meses que nós estamos expondo essa carta, e foi um tempo muito bom de aprendizado para nós. Eu creio que vai ser um tempo que vai ficar marcado aí, os irmãos vão poder desfrutar aí daquilo que nós aprendemos em toda essa exposição de Filipenses, tá? Então, muito obrigado, meus queridos irmãos, por terem acompanhado essa exposição do livro ou da carta aos Filipenses. Então vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é passar fartura. Aprendi o segredo de viver com, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidades. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações, como vocês viram os dias no Evangelho. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês mandaram ajuda, não uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo. O que tenho é mais que o suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus, Pai, seja glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Amém. Irmãos, à luz desse texto, eu quero pensar um pouco com vocês sobre uma perspectiva diferente que talvez você, quando escuta esse texto, você vai pensar sobre alegria, sobre contentamento. Eu vou falar sobre isso sim, num dos pontos ou dos subtópicos que a gente vai falar. Mas eu quero aprender com os irmãos sobre lições de uma grande missão. Lições de uma grande missão. Resumindo, toda a carta de Filipenses, a gente pode fazer aquele resumo que a gente vem fazendo conforme as quartas vão passando. Como os irmãos lembram, no primeiro capítulo o apóstolo Paulo falou sobre a supremacia de Cristo, a primazia de Cristo. Paulo fala no capítulo 2. No capítulo 3 ele nos dá o esboço da sua própria biografia, e aqui agora no capítulo 4 ele nos mostra as principais razões por ele ter escrito essa carta para aquela igreja. E qual é essa razão? Essa razão é expressar a sua gratidão pela oferta que Epafrodito lhe trouxera lá da igreja de Filipos. E é nesse tributo de gratidão que Paulo dá um belo testemunho em relação a essa igreja, a igreja de Filipos, na realização que eles fizeram na obra missionária e na vida de Paulo. Paulo nos mostra que
a cooperação é o melhor caminho para a realização dessa obra missionária, como nós vemos hoje. Paulo não poderia ter feito tudo o que fez sem o apoio daquela igreja, da igreja de Filipos. Essa igreja ofereceu ao apóstolo suporte financeiro, ofereceu ao apóstolo sustentação espiritual, e aqueles que estão na linha de frente, como estava o apóstolo, pregando o evangelho, eles precisam ser encorajados pela igreja, encorajados por aqueles que estão na retaguarda, porque Deus chama uns para irem ao campo, mas Deus também chama os demais para sustentar aqueles que vão. A obra missionária é um trabalho, é um esforço conjunto, tanto nosso como igreja, como dos missionários que estão no campo. E nesse texto nós vemos claramente como essa parceria entre igreja e Paulo funcionava. Também Paulo nos faz aprender que o missionário precisa estar vinculado a uma igreja, e essa igreja precisa estar comprometida com esse missionário. A relação de Paulo com a igreja de Filipos era uma relação de parceria. Paulo estava ligado a essa igreja e a igreja estava apoiando Paulo. Havia uma troca abençoadora entre o obreiro Paulo, que estava no campo, e os crentes que estavam ali na base, na igreja. A igreja não apenas enviava ofertas para esse missionário, para Paulo, mas estava efetivamente envolvida com ele, com o seu ministério. O problema, meus irmãos, é que às vezes, nos dias de hoje, é que a falta de vínculo entre os missionários e a igreja local é um dos grandes problemas da missiologia moderna. Nós temos agências missionárias que sustentam eles, e nós contribuímos para os missionários, e as agências missionárias precisam fazer o papel que as igrejas não fazem. Os missionários vão para os campos, mas perdem esse contato com a igreja. As igrejas enviam ofertas aos missionários, mas não sim no sentido de dar, como nós vimos no texto, e de receber. Assim, os missionários acabam ficando solitários. E eu fico pensando como estão os nossos missionários, que nós sustentamos como igreja, nos dias de hoje, nesse tempo de pandemia. Talvez solitários, talvez alheios aos resultados das campanhas de missões. Falta aos missionários, meus queridos irmãos, o encorajamento que vem de nós como igreja. E as igrejas, talvez nós, informações maiores do que esses missionários fazem. Mas glória a Deus, porque a nossa igreja se engaja profundamente em missões de uma forma toda especial. Nós oramos pelos missionários, nós contribuímos para eles, nós recebemos os missionários aqui na nossa igreja, nós nos alegramos com eles, choramos com eles e tentamos suprir as suas necessidades financeiras e espirituais. Mas, meus queridos irmãos, existe uma realidade, e essa realidade é que nós podemos fazer muito mais pela obra missionária. E é olhando para o contexto da carta de Filipenses que eu quero extrair duas preciosas lições sobre esse tema que nós estamos falando, lições de uma grande missão. E essas duas lições são estas: a responsabilidade da igreja com os seus missionários, e as lições que nós aprendemos com a atitude do missionário chamado Paulo. Então, a primeira lição que eu aprendo, e eu quero desenvolver com os irmãos alguns subtópicos em cada um dessas duas verdades, é sobre a responsabilidade que a igreja tem com os missionários. Há pelo menos, meus queridos irmãos, no texto, 5 áreas importantes da igreja em relação a esses missionários. Eu quero falar de forma bem sucinta e bem rápida com os irmãos. Em primeiro lugar, a primeira responsabilidade que a igreja tem com os missionários é o sustento financeiro sistemático desses missionários. Nós vemos isso no versículo 10 e também no versículo 17.
igreja precisa cuidar do missionário, não apenas da obra que ele faz. A igreja precisa demonstrar cuidado com esse obreiro à medida que lhe dá suporte financeiro para realizar essa obra. Todos os recursos para a realização da obra de Deus já foram providenciados. Repito, todos os recursos para a obra missionária, para a obra de Deus já foram providenciados. Sabe onde eles estão? Estão nas nossas mãos, estão nas mãos dos cristãos. Paulo não recebeu ofertas de uma igreja para proteger-se. Paulo não recebeu ofertas de outras igrejas para os críticos de plantão que estavam distorcendo as suas motivações e atacavam o seu apostolado. De outro lado, outras igrejas, como a igreja de Corinto, deixavam de ajudar o apóstolo, fazendo com que ele precisasse das outras igrejas da Macedônia, inclusive a igreja de Filipos, para lhe enviar sustento enquanto ele trabalhava lá em Corinto. Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 12. E de forma particular, essa igreja de Filipos deu suporte financeiro a Paulo. Mesmo quando ele estava em outra região, no início do seu ministério, ali na Europa, como nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 16 de Filipenses. A igreja de Filipos, meus irmãos, jamais teve falta de interesse para ajudar aquele apóstolo. Ela teve sim circunstâncias desfavoráveis para fazer isso. E hoje, muitas igrejas têm a oportunidade para ajudar os missionários, mas falta para eles interesse. Eu agradeço a Deus porque a nossa igreja está engajada nos interesses da obra missionária no nosso país e no mundo. A sustentação financeira aos missionários, ela precisa ser sistemática, pois essa necessidade dos obreiros não é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. As necessidades não é suficiente, irmãos, enviar ofertas esporádicas. A contribuição para a obra missionária precisa ser metódica, precisa ser contínua. A segunda verdade, ou a segunda responsabilidade que eu vejo no texto, está no versículo 14. Além do sustento financeiro, nós precisamos sustentar os missionários espiritualmente, o sustento espiritual nas tribulações. A igreja de Filipos não apenas enviava dinheiro para Paulo, mas também enviava consolo a ele. Ela não apenas supria as suas necessidades físicas, mas também as suas necessidades emocionais e as suas necessidades espirituais. Os filipenses renovaram sua bondade de dois modos para Paulo: ajudando o apóstolo financeiramente e partilhando da aflição do apóstolo. Ela era uma igreja que contribuía para a obra missionária e não apenas por desencargo de consciência. Ela não contribuía por força, mas ela contribuía sobretudo por um profundo gesto de amor à obra e ao missionário. A igreja de Filipos envia Epafrodito não apenas como oferta nas mãos, mas como o próprio Epafrodito como oferta para consolar Paulo. Meus queridos irmãos, a igreja precisa ser parceira da obra missionária, assim como a igreja de Filipos era parceira do apóstolo Paulo também nessa obra. A igreja se importava com o obreiro de Deus, mas também se importava com a obra de Deus. A terceira responsabilidade está no versículo 15, onde nós vemos o seguinte ponto: a reciprocidade na relação com o obreiro. A igreja de Filipos tinha um lugar especial na vida daquele velho apóstolo. Desde o início, ela se tornou parceira deste apóstolo e continuou assim até o fim. Era uma igreja constante no seu compromisso com Deus e com o apóstolo Paulo. A igreja, meus irmãos, que vivem de picos de entusiasmo, missionário, picos de entusiasmo na música,
Por um tempo elas fazem conferências missionárias, enviam pastores para os congressos missionários, levantam provisão para os obreiros que estão no campo, mas depois abandonam essa visão e abraçam outras prioridades. A igreja de Filipos, meus irmãos, não era assim. A igreja de Filipos era uma igreja fiel no seu envolvimento e no engajamento com o missionário e com a obra missionária. Aí você pode perguntar, pastor, por que o senhor repete tanto com o missionário e com a obra missionária? Porque a prioridade é com os dois, não apenas com a obra, mas com o missionário também, com o obreiro da obra. A igreja, a relação da igreja com o apóstolo era uma avenida de mão dupla. Ela dava e ela recebia. Ela investia os seus bens financeiros e recebia benefícios espirituais. Ela investia riquezas materiais e recebia riquezas espirituais. De Paulo, a igreja recebia bênçãos espirituais e da igreja Paulo recebia bênçãos materiais. A igreja ministrava amor ao apóstolo e ela recebia do apóstolo gratidão. E no versículo 18 nós vemos a quarta responsabilidade. Aquela igreja faz das ofertas ao missionário um sacrifício vivo a Deus. Versículo 18. A igreja de Filipos não estava com pesar, nem com constrangimento. Ela fazia da oferta ao apóstolo um culto ao Deus vivo. Ela enviava o sustento de Paulo com alegria tal, como se estivesse oferecendo a Deus um sacrifício aceitável ao Senhor. A contribuição daquela igreja era um ato de consagração. A contribuição daquela igreja era um tributo de louvor a Deus, feito com alegria, feito com uma liturgia que subia aos céus, com um aroma suave e agradável. A quinta responsabilidade que eu vejo da igreja para com os missionários está no versículo 19. A igreja faz ofertas não das sobras, não daquilo que sobra, mas apesar das suas necessidades. A igreja de Filipos tinha um coração maior do que o seu próprio bolso. Eles davam não apenas o que sobrava, mas das suas próprias necessidades. Eles ofertavam sacrificialmente. Eles eram pobres, mas enriqueciam muitos. Nada tinham, mas possuíam tudo. Olhavam a contribuição não como um peso, mas como graça, como um dom imerecido de Deus. Como nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Não apenas davam generosamente, mas também com sacrifício. 2 Coríntios 8, 2. Pois não ofertavam apenas segundo as suas próprias, acima delas. 2 Coríntios 8, 3. Eles ofertavam não apenas para Paulo, plantador da igreja, mas também para os irmãos pobres, que eles jamais tinham visto. 2 Coríntios 8, 4. E eles deram não apenas dinheiro, mas eles deram a eles mesmos. 2 Coríntios 8, 5. Essas são as responsabilidades, meus irmãos, da igreja como missionário. Nós precisamos, meus queridos, amar a obra missionária. Precisamos amar os nossos missionários que estão ali no campo. Precisamos orar por eles. Mas também nós precisamos ter essa mão dupla, essa avenida de mão dupla. Dar e receber e dar. E a segunda lição que eu vejo, meus queridos irmãos, nós vamos ver algumas delas, que são as atitudes que nós aprendemos com o missionário chamado Paulo. As atitudes que nós aprendemos com o missionário chamado Paulo. Há pelo menos 4 atitudes, podem ter mais, mas eu quero destacar 4 atitudes em relação à igreja nesse texto. Em primeiro lugar, a gratidão por aquilo que nós recebemos. Versículo 10.
Versículo 10, ele diz assim: alegre-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês rezam por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham a oportunidade de demonstrar. Meus irmãos, Paulo nos mostra que nós precisamos aprender a Deus e demonstrar a nossa gratidão por aqueles que Deus levanta para cuidar de nós e nos ajudam em nossas maiores necessidades. Paulo escreve, meus irmãos, para registrar a sua gratidão por essa igreja que foi parceira no seu ministério desde o começo até o final da sua vida. É importante a gente destacar, meus queridos irmãos, que Paulo não põe a ênfase da sua alegria em si mesmo, ou não põe a ênfase da sua alegria na generosidade dos filipenses. Ele põe a ênfase da sua alegria no Senhor. É Deus, meus queridos irmãos, e não os crentes em Filipos que eram o seu sustentador. Paulo sabia que os crentes de Filipos eram apenas um instrumento de Deus, mas que o Senhor era um inspirador para que aquelas pessoas, para aqueles irmãos serem contribuintes na obra missionária de Paulo. Paulo tinha consciência que a providência vem de Deus, e às vezes essa providência ela é operada por pessoas. Assim, Deus supriu as necessidades de Paulo por intermédio da igreja, e ele agradece a essa igreja a provisão, mas a sua alegria está no Senhor, que é o seu provedor. Meus queridos irmãos, a gratidão é uma atitude que traz alegria, tanto para aquele que manifesta a gratidão, mas também para aquele que recebe. Paulo era um homem pródigo nos seus elogios. Ele sabia reconhecer o valor das pessoas, ele sabia reconhecer o trabalho das pessoas e, sobretudo, a generosidade com que ele era tratado por elas. Ele tornava conhecido diante de Deus e dos homens. E durante os versículos que nós lemos, ele agradece a Deus por tudo que ele tinha recebido daquela igreja. Meus irmãos, como nós precisamos desenvolver essa atitude de gratidão. Como nós precisamos desenvolver essa atitude de gratidão no meio da igreja. Isso nos falta. Nós precisamos, meus queridos irmãos, desenvolver. Talvez seja nesse tempo que nós estamos vivendo distantes uns dos outros, que nós precisamos aplicar a gratidão em nossa vida. A segunda atitude de Paulo que eu quero compartilhar com os irmãos é o contentamento que ele tem. O contentamento que ele tem independente das circunstâncias. Versículo 11 e versículo 12. Embora Paulo julgasse ser legítimo o sustento que ele recebia das igrejas, ele decidiu não usufruir desse direito. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 9, 2 Tessalonicenses 3. E dessa forma, em alguns lugares, Paulo precisou trabalhar para suprir as suas próprias necessidades. 1 Tessalonicenses capítulo 2. E com isso, Paulo aprendeu a viver contente em toda e em qualquer situação. Meus queridos irmãos, a vida de Paulo não floresceu no paraíso. A vida de Paulo não floresceu no paraíso, e a vida de Paulo não é uma obra do acaso. Paulo passou por grandes necessidades. Paulo sabia o que era fome, sabia o que era sede, sabia o que era frio, sabia o que era nudez, sabia o que era prisão, sabia o que era açoite, sabia o que era uma tortura mental, sabia o que era perseguições. E o apóstolo continuava contente, alegre. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque o contentamento ou a alegria no Senhor
é um aprendizado e não algo que a gente adquire automaticamente. O próprio apóstolo Paulo diz isso. O aprendizado do contentamento cristão não se dá por meio de algum ritual místico, mas o contentamento cristão se dá pelo exercício da confiança na providência de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, Paulo nos ensina que os bens materiais devem ser sempre, e eu repito novamente, sempre como dons de Deus, e nunca como substitutos de Deus. O nosso contentamento deve estar em Deus mais do que nas dádivas de Deus. O contentamento de Paulo não está em coisas ou em circunstâncias. A base do contentamento dele é Cristo e não o dinheiro. Por ele, o ser é mais importante do que ter. Humilhação ou honra, fartura ou fome, abundância ou escassez, eram situações vividas pelo apóstolo, mas no meio delas, e apesar delas, Paulo aprendeu a viver contente, pois a razão do seu contentamento não estava nas circunstâncias, não estavam nas coisas, mas a razão da sua alegria, do seu contentamento, estava em Deus. A terceira atitude de Paulo eu encontro no versículo 13, que é aquele versículo que todo mundo sabe de cor. Tudo posso naquele que me fortalece. A confiança inabalável que Paulo tinha em Cristo. Paulo está preso, Paulo está na sala do martírio, Paulo está com o pé na sepultura e com a cabeça na guilhotina, caminhando para uma condenação severa, mas longe de ser levado pelas circunstâncias ao seu redor. Paulo ergue seus olhos como uma rocha, e mesmo sendo a sua vida agitada pelas adversidades, ele permanece firme em suas perturbações e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Meus queridos irmãos, essa expressão não significa que Paulo poderia ter todas as coisas no seu sentido pleno. Paulo não se tornara onipotente como é Deus. Paulo não pode tudo. Ele pode todas as coisas dentro da vontade de Deus. Ele pode todas as coisas em Cristo e não a parte de Cristo. A razão dessa fortaleza do apóstolo Paulo não é a sua idade. A razão dessa fortaleza de Paulo não é a sua força, não é o seu conhecimento intelectual, não é a sua influência, não é os seus ricos talentos que ele tinha, mas a sua fortaleza está em Cristo. Ele tudo pode, porque o Todo-Poderoso Filho de Deus o fortalece. Ele é mais ou menos como uma máquina. Eu trabalhei durante 7 anos na indústria. E uma máquina, ela só funciona através da energia que ela puxa, da energia elétrica que está dentro. Era com o apóstolo e assim é conosco. A força do nosso trabalho não vem de nós mesmos, mas a força do nosso trabalho vem do poder de Cristo que está em nós. Paulo só está habilitado a enfrentar todas essas circunstâncias, meus queridos irmãos, porque é Cristo quem o fortalece. E em quarto lugar, a quarta atitude de Paulo está no versículo 19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A intercessão humilde e fervorosa que Paulo tinha pela igreja. Paulo, meus irmãos, não é apenas um líder que prega. Paulo é alguém que ora pela igreja. Paulo sabe que a igreja lhe enviou uma oferta, mas Paulo sabia que Deus recompensaria essa igreja com toda a sua riqueza e glória. A igreja
supriu a necessidade financeira e emocional daquele apóstolo, mas Deus há de suprir todas as necessidades daquela igreja. Meus queridos irmãos, é sempre importante nós lembrarmos o que diz no texto. Deus supre não as nossas ganâncias, nem mesmo os nossos desejos. O que diz no texto? Que Deus supre as nossas necessidades. Tem um teólogo chamado Bruce Barton que ele descreve assim: nós precisamos lembrar a diferença entre os desejos e as necessidades. A maioria das pessoas deseja sentir-se bem e evitar a todo custo o desconforto e a dor. Poderemos não conseguir tudo o que desejamos, mas Deus proverá para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Confiando em Cristo, as nossas atitudes e desejos podem mudar. Tirarmos todas as coisas, aceitaremos a sua provisão e o poder para viver para Ele. Meus queridos irmãos, a oração é importantíssima na vida dos crentes e na vida da igreja. A oração é a maior força que atua na terra. Orar, meus queridos irmãos, é conectar o altar com o trono, é unir a fraqueza humana à onipotência divina, é entrar na sala do trono e falar com aquele que tem as rédeas da história em sua. Meus queridos irmãos, mesmo Deus sendo soberano, Ele escolhe agir na história por meio das orações do seu povo. A oração move o braço daquele que governa o universo. Nada é impossível para a oração feita a Deus em nome de Jesus e no poder do Espírito, porque nada é impossível para Deus. Tudo quanto Deus pode fazer pode ser alcançado através da oração. Uma igreja de joelhos tem mais poder do que um exército inteiro. É pela oração que Deus dá livramento ao seu povo. É pela oração que Deus realiza milagres e cura os enfermos. É pela oração que Deus fortalece a sua igreja com poder e nos garante a vitória. Meus queridos irmãos, a minha oração, em nome de Jesus, é que a nossa igreja, a PIB do Parque Boa Esperança, pede para a oração. Que por meio da oração humilde e fervorosa dos membros dessa igreja, torrentes do Espírito caiam sobre nós, trazendo restauração para a nossa igreja, trazendo salvação para os perdidos, que vidas possam ser curadas, que milagres possam, que um vivo e verdadeiro avivamento venha sobre nós, porque nós estamos de joelhos em oração. Que isso aconteça em nome de Jesus. E eu quero concluir, meus irmãos. Para Paulo, falar sobre doutrina nunca foi custoso para o apóstolo. Paulo sempre ocupava sua mente, mas Paulo também preenchia o seu coração de louvor. Paulo é um homem que faz da vida um verdadeiro culto constante ao Senhor. A teologia do apóstolo governa não apenas a sua mente, mas a sua teologia governa as suas atitudes. Ele prega o que vive e vive o que prega. A sua vida está centrada em Deus e não nele mesmo. Ele não busca para si a glória pessoal, não busca as luzes do palco, nem procura holofortes de sucesso. Ele vive com os pés na terra, mas com seus olhos e com seu coração voltado para os céus. E ele fecha a cortina da vida, proclamando a verdade central das Escrituras. A glória de Deus é o grande vetor da vida humana, como nós vemos no versículo 20. E Paulo conclui essa carta, a carta da alegria, essa linda expressão da providência divina,
como um pastor que se lembra de cada uma das suas ovelhas. Versículo 21. E invoca sobre eles a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 23. Mas também Paulo, como evangelista, ele dá relatórios àquela igreja que tanto custeou a vida de Paulo, e mostra para aquela igreja os frutos que são vistos à casa de César. Versículo 22. E assim Paulo transformou aquela prisão em um campo missionário, e os frutos apareceram mesmo entre algemas. E sabe que esse fato nos ensina, meus queridos? Nos ensina que não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa que faz o lugar. Nos ensina que no reino de Deus não existe lata de lixo, ou seja, não há vida irrecuperável. A prisão era um lugar de traições, era um lugar de opressão, um lugar de violência. Muitos de nós poderíamos pensar que o Evangelho jamais entraria ali. Porém, Paulo teve o privilégio de ganhar pessoas para Cristo ali, mesmo estando algemado. E finalmente, Paulo nos ensina que as oportunidades estão ao nosso redor. Paulo poderia esperar pela sua liberdade para depois continuar trabalhando como missionário, mas ele entendeu que a prisão também era o seu campo missionário, e ele aproveitou as oportunidades, e os frutos surgiram, mesmo ele estando na cadeia. E eu termino, meus irmãos, esse estudo da carta aos Filipenses com uma frase que eu quero que você guarde no seu coração. Deus abre portas, mas somos nós que devemos entrar por elas. Deus aponta o caminho, mas somos nós que devemos seguir por ele. Deus põe diante de nós oportunidades, mas somos nós que devemos aproveitá-las. Que Deus nos abençoe. Amém.